Olá, para quem não me conhece, eu sou Andreia, sou arquiteta e advogada e venho aqui tratar de alguns temas jurídicos de interesse dos profissionais que trabalham na construção civil, arquitetos, engenheiros e outros profissionais que têm alguma dificuldade com a linguagem jurídica, e eu venho aqui fazer a tecla SAP, tem sido bem bacana. O primeiro tema que eu escolhi foi contratos. Isso porque nós contratamos o tempo inteiro, é um tema bastante recorrente e fonte de muitos problemas, porque não tem a atenção que merece. A cada contrato, a cada relação nova jurídica que se forma, é necessário um contrato detalhado, justamente para delinear toda aquela relação para que ela corra sem problemas. Então eu venho dizendo que podemos contratar tudo e contratamos sempre, desde que as partes sejam capazes, o objeto seja lícito, possível, mas é possível contratar tudo. Eu posso contratar o empréstimo de um equipamento, de uma grua para minha obra, eu posso contratar o trabalho de alguém, os serviços de alguém, eu posso contratar uma doação. Então, eu posso contratar tudo e dentro do contrato, desde que as partes tenham interesse, estabelecer inúmeros detalhes, termos, condições para que esse contrato reproduza os anseios de quem está contratando. Então, podemos contratar tudo, só que não. Esse podemos tudo se aplica quando as partes que estão contratando estão em iguais condições para tratar e negociar os termos deste contrato. Havendo alguma diferença, se alguma das partes envolvidas não puder negociar livremente todos os seus termos ou não tiver condições ou de informação ou técnicas ou de necessidade, premência de alguma necessidade, que as relações, a capacidade de negociar não esteja equilibrada, para que não haja benefício neste contrato em demasia para uma das partes, esses contratos identificados, alguns contratos especiais que nós vamos falar, recebem a proteção do Estado. Então, há um conjunto de normas, leis, que amparam e que põem limites nesses contratos. São eles, alguns, há mais, mas alguns dos mais importantes. Os contratos de relação de consumo, os contratos de trabalho, os contratos com a administração pública e os contratos que envolvam bens imóveis, especialmente os contratos de locação. Eu vou falar, cada dia eu vou falar de um contrato a mais, mas esses contratos recebem amparo especial, um conjunto de leis. No caso do contrato de trabalho, recebe uma justiça especializada, é um ramo do direito próprio, porque as relações, neste caso, são desiguais. A capacidade de negociar os termos desse contrato é desigual. Então, eu vou dar um pequeno exemplo em cada um desses contratos, somente para que vocês possam entender a razão disso. Então, imagina que eu tenho um grande escritório, uma grande construtora, e eu quero contratar o equipamento de um sistema qualquer de informática. Então eu ligo para o provedor e o provedor diz o seguinte, inclui lá no contrato: olha, o serviço será instalado e o contrato terá como termo inicial a instalação de um Modem Flex Flow Over Slum. Enfim, eu não faço a menor ideia do que seja isso. E aí o contrato, a prestação do serviço de informática é feita de uma forma que não me atende, e eu vou reclamar e falar: mas você não configurou o Modem Slum? E eu não faço a menor ideia do que seja, nem de que eu tinha que configurar, nem de como faz isso. Então eu tenho
eu não tenho a mesma capacidade, eu não tenho conhecimento do objeto daquele contrato para negociar igualmente. Então, isso é um contrato de relação de consumo. O consumidor não tem o mesmo conhecimento de quem está fornecendo o produto ou o serviço. Não tem, pelo menos não completo, de como aquele produto foi produzido, ou seja, uma das partes detém o conhecimento do objeto daquele contrato, causando uma desigualdade. Então, há um conjunto de leis que amparam o contrato de relação de consumo. Relação de trabalho, da mesma forma. Eu tenho uma empresa, ofereço postos de trabalho e quem precisa trabalhar, quem está na premência do seu sustento e do sustento da sua família, não está em condições de negociar igualmente. Se eu para pegar, eu precisando trabalhar, para ingressar numa empresa, tiver que abrir mão de férias, eu abro mão de tudo. Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, essa não é um papo de petralha, isso é fato. Quem procura quem está procurando trabalho encontra-se em desvantagem de que quem oferece o trabalho, em regra. Um outro contrato são os contratos, todos os contratos que fazemos com a administração pública. Isto porque a administração pública funciona de uma forma completamente diferente, porque ela gere o dinheiro público e a coisa pública. Então, ela não tem a mesma liberdade, isso também eu vou explicar mais detalhado, mas ela não tem a mesma liberdade que eu para dispor dos meus bens para negociar um contrato. A administração pública tem um cuidado redobrado com a coisa pública, ou deveria ter, e por essa razão os contratos normalmente se originam de licitações, enfim, tem uma série de detalhes que a gente vai falar no momento. E a locação é a mesma coisa, quer dizer, quem oferece e quem busca um espaço ou para morar ou para explorar sua atividade econômica, depende daquele local e não tem a mesma mobilidade para entrar e sair de um imóvel que o proprietário que só está explorando aquele imóvel. Então, também existe uma desigualdade nas condições de quem está contratando e por essa razão são contratos que recebem a tutela, a proteção especial da lei do Estado. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar cada dia de um tipo de contrato desses. Até lá. Obrigada.